Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e eu quero passar aqui para você as informações essenciais, uma análise bem aqui aprofundada sobre os assuntos que a banca IBAD cobra para o cargo de agente de endemias, tá? E nesse vídeo eu vou passar para você até o final, né? Então fica comigo até o final desse vídeo porque vai vir assuntos sobre distribuição, né, de questões que ela costuma fazer, também assuntos que ela cobra também em prova, não só na parte das específicas, mas também nas outras áreas também, nas outras matérias. Então eu quero te dar o norte essencial para que você conheça e se planeje bem para que você consiga aí fazer um bom planejamento e consiga fazer um bom plano de estudos, tá? Conhecimento vai te ajudar aí a otimizar mais o seu tempo e é bastante importante. Então, conforme eu falei anteriormente, fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer a pena, tá? Este vídeo aqui, ele é fruto, né, de uma pergunta que eu fiz na comunidade no YouTube, onde eu perguntei quais são as bancas que você queria que eu analisasse, né? Algumas pessoas falaram várias vezes sobre a banca IBAD, né? E lógico, temos outras também bancas que eu anotei aqui que vai ser, né, conforme prometido também, analisadas conforme o tempo, tá? Mas se você não quer que eu analise de outra banca especificamente, também pode comentar aqui que eu vou anotando e a gente vai dando uma sequenciazinha aqui para que você consiga também ser amparado em relação à banca que você quer analisar. Às vezes a prefeitura só anunciou que vai ser determinada banca e você já quer se planejar, quer já se antecipar em relação aos estudos, então vale bastante a pena, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse tema, tá? Agente de endemias, assuntos da banca IBAD. Primeiramente, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você vá na descrição, tá, desse vídeo, e eu quero que você tem dois links lá de duas cidades que a banca está realizando o certame público. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas são duas cidades bem bacanas que a banca IBAD é responsável, que é a cidade de Recife e a cidade de Vila Velha, tá? Ela tem dois tipos de prova, tá? É por isso que eu quero que você entre aí no edital e entre na parte de conteúdo programático, porque é ali que vai estar o norte para que você possa acompanhar esse vídeo, tá? Se você quiser acompanhar depois, olhar depois o edital, não tem problema, tá? Mas o link está na descrição aí para você ter acesso a esse edital para que você possa acompanhar, ou então você deixa posteriormente, enfim, tá? O que fica melhor para você. Eu vou acompanhar aqui também, porque a gente tem que ter o norte, né? Tem que ter aqui para falar para você. Então, vamos lá. Fica aqui comigo que eu vou passar para você de uma forma bem objetiva, beleza? Então, vamos lá, gente. Como eu disse, a banca IBAD, ela tem dois tipos de editais, tá? Ela tem o tipo de edital 1, que foi cobrado, por exemplo, em Recife, e o tipo de edital 2. Eu quero passar primeiro o 1, tá? O 2, ele é uma consequência. Mas, primeiramente, você precisa entender que a banca IBAD, ela mostra-se uma banca bem flexível quanto às demandas do município. Tem matérias comuns, mas tem matérias que podem mudar, até mesmo a distribuição da prova, tá? Por exemplo, nesse da cidade de Recife, nós temos aqui a língua portuguesa com 10 questões, com valor de 1,5, e noções de informática, 10 questões também com 0,5, ética e legislação na administração pública, com 10 questões também com peso 1, conhecimentos básicos de saúde pública, que aqui a gente entra em legislação do SUS, parte do SUS especificamente, com 20 questões e peso 2, né? Então, ou seja, tem um peso maior, e específicas com 10 questões também com peso 2. Então, você percebe que são 60 questões na sua prova, mas que 30 questões estão muito focadas na parte das específicas e com um peso ainda maior, né? Então, da pontuação máxima que você pode ter, que são 100 pontos, 60 pontos é de saúde pública e de específicas, tá? Agora vamos lá. Nessa distribuição de questões e de pontuações e pesos, nós temos aqui a língua portuguesa, né? Que é um assunto que cai bastante. E é bem padrão. Você percebe que, por exemplo, a maior parte das provas de português, ela cai mesmo em interpretação de texto. Uma dica que eu te dou em interpretação de texto é faça muitas leituras, tá? Leia livros que você goste, tá? Mas na hora que você for ler um livro que você goste e você não consiga entender determinado parágrafo, determinada parte, leia de novo, até você entender.
Outra dica que eu te dou na leitura. Você está vendo palavras que você nunca viu na sua vida, termos que você nunca viu na sua vida? Pesquise, tá? Tá muito fácil de pesquisar. Você dá um Google aí, você coloca lá a palavra mais significado, você encontra com muita facilidade. Então, a gente vai aprendendo, vai adquirindo vocabulário dessa forma, tá? Então, interpretação de texto é basicamente isso, tá? Aí a gente entra na parte de ortografia, que é a parte inicial, com classes de palavras, e assim vai se desenvolvendo. E no final, depois que chegou na parte da síntese, gente, concordância, verbal, regimento, regência, né, nominal e verbal, são assuntos que caem muito em prova, tá? Então ela não tá fugindo aqui da ideia de português mesmo, tá? Um ponto bastante interessante é que ela colocou aqui no final, que deveria estar no começo da organização, é a figura de linguagem, tá? A figura de linguagem está muito relacionada à interpretação de texto, então eu acredito que ela deveria ter colocado mais no início aqui da organização dos temas. Mas, via de regra, não é uma prova complexa para português, tá? Os assuntos são bem delimitados e é bastante legal, beleza? Vamos lá, informática. Informática, nós temos aqui noções de sistema operacional Windows, né, que é aquela parte básica do sistema, né, como um todo. Aí entra na parte de edição de planilhas, textos e apresentações, que seria o que, gente? Mais basicamente, Word, Excel e PowerPoint, que é do Office, tá? Se fosse do LibreOffice, seriam outros programas, mas aqui ela fala bem especificamente do ambiente Office, então ela quer que você tenha um conhecimento básico em relação a esses temas, tá? Bem como os conceitos de pastas, noções de vírus, né? As diferenças de tipos de vírus e os aplicativos que podem ser feitos e procedimentos de backup. Gente, não é complexo, tá? Com bastante questõezinhas ali, com você, por exemplo, pegando um site que é uma plataforma de questões, vai te ajudar ali a filtrar o tema e você consegue pegar aí bem os assuntos. Talvez o mais complexo desses assuntos seja a parte de Word, tá? Word, Excel e PowerPoint, porque aí existe uma gama de situações, várias regrinhas, mas que você vai pegando ali e tem alguns padrões através das questões que você vai conseguir, beleza? Vamos lá, gente. Ética e legislação na administração pública. Esse aqui é uma coisa legal, porque não são todas as bancas que costumam cobrar, tá? Exceto, acho que a Consulpan, é raro. A Consulpan adora fazer cobrança de direito administrativo e constitucional. Mas a Banca IBAD, ela, nessa prova aqui, ela cobrou administração pública, né? E ética. Aí entra na parte de ética e conduta, que é uma coisa muito assim, você saber fazer o que é certo, né? Mas também, juntamente com isso, quando fala de administração pública, ela não tá pedindo para você uma noção assim tão teórica em relação à administração pública. Ela tá pedindo legislação mesmo, tá? Então, por exemplo, o que cai normalmente na prova é o que está escrito na lei. Então, é a Constituição Federal, no artigo 1º ao 6º, tá? O 16º, desculpa. O Código de Ética, que é o Decreto 1171 de 94. Cobrando também, olha só, assuntos de Código Penal, tá? Relacionados aos crimes contra a administração pública, peculato, prevaricação, tal, que está do 312 ao 326. A Lei de Acesso à Informação, uma lei que cai muito em prova, principalmente na parte administrativa, e a banca decidiu cobrar aqui também, tá? Então, nesse tipo de matéria, cai muitas coisas relacionadas à parte de lei, letra fria da lei, tá? Letra fria da lei, você sabe que cai esse tipo de assunto se ele coloca a lei em número, tá? Normalmente é muito difícil a banca cobrar uma interpretação da lei, tá bom? Vamos lá, agora a parte assim que é o, digamos assim, nossa cereja do bolo, né? A parte que mais tem peso, a parte que cobram mais em prova, mais teoria, né? E consequentemente também a parte que tem mais assuntos, né? Que é no caso da saúde pública com 20 questões, né? Mas você percebe que temos aqui algumas coisas que a gente consegue saber se cai mais ou não, e tem um padrão. Por exemplo, a Lei 8.080. Lei 8.080 vai cair muita questão ali, gente.
muito provavelmente umas 3 questões da Lei 8.080, tá? Por quê? É a lei mais importante da saúde, né, tirando a Constituição, mas é aquela que define as regras, né? Então, ela tem um peso muito grande, tá? Mas os conceitos aqui, ó, princípios e diretrizes, arcabouço legal do SUS, bastante interessante. Aqui, ó, toda essa parte, gente, inicial do conhecimento de saúde pública, ela está muito próxima da parte teórica, tá? Então aqui é você entender exatamente o que está sendo trabalhado. Por exemplo, da parte de controle social, a parte da participação da comunidade. Mas aí você faz o gancho do controle social com a Lei 8.142, que está dentro do seu edital. Eu tenho um palpite muito forte que pelo menos uma questão da Lei 8.142 vai cair na sua prova também. E ela está no edital, tá? Outras partes aqui, ó, que são muito teóricas, né? Lei 12.401, CONASCENS e CONAS. Enfim, são assuntos aqui muito específicos e muito de conceitos. Então, eu acredito muito que nesse tipo de prova caia muito tipo de conceito, tá? Então, atente-se a muito esse detalhe. Tente entender cada programa. Não precisa ficar aprofundando tanto, mas procure primeiramente entender os conceitos, tá? Agora, vamos lá. A gente combate as endemias na parte das específicas, tá? Porque aqui a gente está falando uma parte geral, né? Entrando no SUS, aí abrange bastante conteúdo, mas a parte das específicas mesmo está aqui inserido, né? Relacionada à parte de agentes transmissores de doenças, né? Essa parte aqui muito relacionada a atribuição dos agentes de endemias, que é a parte mesmo de cuidar de zoonoses, né? Então, bem coerente, saúde ambiental, parte da visitação com a comunidade. Não podia faltar, né, gente, a parte da Lei 11.350, né? Tem que ter essa lei. E é verdade, tá, gente? É uma lei bastante importante, cai muito em prova, então ela é um ponto de bastante destaque aqui, tá? Ah, mas cai coisas relacionadas a agente comunitário de saúde. Gente, normalmente no tipo de prova de agente de endemias e agente comunitário de saúde, a lei é a mesma, tá? 11.350. A banca costuma cobrar diferenças entre um cargo ou outro. Então você precisa saber bem aqui sobre esses cargos, tá? Agora vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Agora vai para o edital 2, tá? Por quê? A parte de informática e língua portuguesa e a gestão pública, ela é bem padrão, ela quase que não muda tanto assim o conteúdo, tá? Então ela é bem fixa em relacionada a isso. Mas olha só no edital 2 como que ela muda a forma de distribuição de questões e tira alguns temas. Por exemplo, nessa prova aqui que eu estou vendo aqui nesse edital 2, língua portuguesa cai, conhecimentos do SUS e saúde coletiva é a segunda, e conhecimentos específicos. Informática e administração pública não cai, tá? Então aqui você tem que saber a parte das específicas, do conhecimento do cargo, saúde pública e português. Só. Muito mais focada, muito mais centralizada. Só que, consequentemente, você tem que se aprofundar mais sobre o tema. Porque, olha só, em vez de ser 60 questões igual a outra, são 50, mas são 10 questões de português, são 15 questões do SUS e 25 questões de específicas, tá? Todas, claro, com o mesmo peso, não tem pesos diferentes, é peso 2, mas é muito mais, você percebe que é muito mais focado, né? Muito mais trabalhado em relação ao tema, tá? Aqui, na parte da saúde pública, ela é muito parecida com a outra, tirando os detalhes que cai PNAB. Então, cai PNAB, é bastante conteúdo, tá, gente? PNAB é complicado de estudar, tá, gente? O fera que estuda bem PNAB tem que tirar o chapéu, viu? Porque é um conteúdo prolixo, é um conteúdo extenso e é chato, tá? Mas a gente tem que aprender as coisas chatas também. E a pessoa que faz isso, ela tá muito na frente, tá? Covid, caindo assunto sobre Covid, uma coisa que no outro edital não estava. Também, né? E outras partes de conceitos, principalmente da parte de educação e saúde, que é bastante importante para a área da saúde, né? Para os profissionais de saúde. Então, a parte do SUS, ela tem essas mudanças um pouco mais elementares. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é que num tipo de edital cobrou mais matérias,
mas focou, deu uma diminuída na carga das específicas da saúde pública. Tirou a parte das matérias gerais, meu amigo, minha amiga, lenha na saúde pública e nas específicas. O conteúdo é mais extenso, tá? Então, consequentemente, você vai ter que se aprofundar um pouco mais. Na parte das específicas, né, e eu tava confundindo, a parte primeira é a parte da prova de Vila Velha. Essa aqui é a parte da prova de Recife, tá bom? A prova de Recife, ela tem um conteúdo mais forte nas específicas comparado à outra. Ela já joga já de cara ali uns 1350. É a mesma ideia, tá? Mas aqui, ó, ela coloca sobre direitos dos usuários, a parte, de novo, sobre Covid, ó. Se você não entendeu que você tem que estar sobre Covid, a gente está falando 2 vezes, tá? Ética profissional, que estava dentro do conteúdo da ética e admissão pública, eles inseriram na parte das específicas, controle de pragas, enfim, são vários assuntos aqui, ó, que entende-se muito de conceitos também, então a ideia é a mesma, tá? Então, você percebe que vai depender muito da forma como vai ser organizada aqui a prova, se vai ter um aprofundamento maior ou menor em relação às específicas. Mas aqui eu já te passo um padrão, tá? Você consegue, se você estiver estudando antecipadamente para provas da Banca IBAD, você consegue unificar esses 2 conteúdos e estudar de uma maneira bem abrangente, tá? Muito dificilmente a banca vai fugir dessas informações que eu passei para você. E, consequentemente, você vai ter uma amplitude muito boa pré-edital, tá? Se você agora está estudando no edital, vai pegando as ideias aqui durante os estudos e você vai pegando esses pontos mais importantes que eu já destaquei para você e você vai trabalhando em cima deles e vai trabalhando principalmente nas específicas na parte dos conceitos, que isso vai ser bastante importante para a sua prova. Bom, se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, comente aqui que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!